Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula aqui de cálculo numérico. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o método de Newton-Raphson, tá? Para raízes complexas. Gente, todos os métodos que nós vimos até agora, eles valem para raízes complexas, tá? Claro, tem que fazer algumas adaptações, mas os métodos em princípio são válidos, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? Vou fazer uma revisão rápida de números complexos, mas eu não vou dar um curso com números complexos aqui, tá? Agora, em vez de ter uma f de x igual a zero, eu vou ter uma f de z, concorda? Então a gente vai ter uma f de z igual a zero, onde z é um número complexo aqui, tá? Z é da forma x mais y, tá? Onde x e y são reais. E o i, né, quem não lembra, né, raiz, definição, né, raiz quadrada de menos 1, tá? Beleza? Bom, então essa f de z, gente, na verdade, eu posso escrever isso aqui como... Não sei se vocês lembram, não sei se vocês já fizeram variáveis complexas, tá? Como eu disse para vocês aqui, eu não vou dar um curso de variáveis complexas, tá? Eu vou só dar alguns conceitos básicos de funções complexas, tá? Isso aqui a gente vê mais um curso de variável complexa. Bom, assim como tem as funções reais, tem as funções complexas, tá? Essas funções complexas, elas podem ser escritas como uma função u, que depende de xy, que é uma função real. Ela pode ser escrita como uma u, que depende de xy, mais i, v, onde u e v são reais, tá? São funções reais. U de xy, mais uma u de xy mais i, v de xy, tá? Então, como é que seria o método de Newton-Raphson? Então, o método de Newton-Raphson para raízes complexas seria, você já sabe, né? É o que? Zn menos mais 1, né? Zn mais 1, eu falo de recorrência. Agora para z, né? Então isso aqui vai ser um Zn menos f aplicado em Zn, nesse ponto complexo, né? Dividido por f' de Zn. Tá, agora vem uma questão, né? O que é a derivada de uma função complexa? Bom, aqui vale para n, né? Para n igual a 0, 1. Ah, tá feio isso aqui, né? Para n igual a 0, 1, 2 até pontinhos. Ok? Agora a pergunta que eu faço para vocês, né? O que é f' de z? Vou tomar um café aqui para dar uma acordada. Gente, como eu disse para vocês, tá? Não vou entrar aqui no curso de variáveis complexas, tá? Mas a derivada de uma função complexa, você vai ter que usar as famosas equações de Cauchy-Riemann, tá? É calculado, tá? É calculado a partir de Cauchy-Riemann. É calculado. Quem tiver curiosidade, né, e quiser estudar um pouco sobre variáveis complexas, estuda lá a derivação complexa, né? Você vai encontrar. Eu ouvi falar bastante sobre as equações, né? E a fórmula de Cauchy-Riemann é calculada a partir de... Opa, isso aqui é um Cauchy-Riemann, tá? Dá uma procurada aí, se você tiver curiosidade aí sobre as equações de Cauchy-Riemann. Mas o que interessa é o seguinte, gente. A derivada, tá, de uma função complexa num ponto Zn, ela é dada por derivada parcial de u em relação a x. Isso aqui a gente mostra, né? Mais i, derivada parcial de v de xy. Isso aqui é igual
a derivada parcial de v em relação a y, essas são as equações de Cauchy-Riemann, tá? Menos i derivada parcial de u isso aqui é um u, tá? Menos i derivada parcial de u em relação a y no ponto xy, tá? O que diz Cauchy-Riemann, né? Que quando tu tem uma função complexa, a derivada parcial de u em relação a x ela é igual à derivada parcial de v em relação a y. E a derivada parcial de v em relação a x é igual a menos a derivada parcial de u em relação a y, tá? Onde u e v são as componentes dessa função complexa, né? O u seria a parte real, que não acompanha a parte complexa, e o v acompanha a parte complexa, tá? Bom, com isso, gente, a gente pode calcular então a nossa z, né? Método de Newton-Raphson para raízes complexas seria o quê? Seria Zn mais 1 igual a Zn, o método de um passo, continua igual, né? E aqui eu posso usar tanto uma quanto outra, né? Então, vou usar primeiro a f aplicado no ponto, né? Então vai ser menos u aplicado no ponto xn, yn. Esse menos está na frente, tá? Vou lembrar botar um colchete aqui. Tá feio essa minha letra, né? Vou botar um colchete aqui. Mais i de v aplicado em xn, yn. Tudo isso dividido pela derivada. Eu posso escolher qualquer uma dessas duas Cauchy-Riemann, né? Pode ser em relação a x ou em relação a y a derivada parcial. Então vai ser u, derivada parcial de u em relação a x, né? Dxy mais a derivada parcial, mais i, né? Derivada parcial de v em relação a x. Então eu preciso calcular as derivadas parciais, tá? Elas têm que existirem aqui para o cálculo da derivada de uma função complexa. Tem que ter as duas derivadas parciais, né? De u em relação a x, de v em relação a x, e de u em relação a y e v em relação a y. Tranquilo aí, gente? Show de bola, né? Então, gente, o que nós teremos então? Como o z é x mais y, né? Na verdade, o que eu vou ter? Para mim fazer as iterações, eu vou ter duas, né? Porque como essa z, eu vou dividir a parte real e a parte imaginária. Eu quero dizer o seguinte, ó. Como z é x mais y, eu vou ter o quê? Isso aqui, na verdade, é um x de n mais 1. Vocês concordam aí? Mais i de y n mais 1. Isso aqui é igual. Esse meu 1, não sei, cara. Tá muito ruim mesmo, né? Mais 1 igual a xn mais yn, tá? Só estou substituindo, tá? Se z é x mais y, zn é xn mais yn, ok? Menos, então nós temos lá u de xn yn mais i v aplicado em xn yn, que não muda nada, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou racionalizar, né? Porque eu vou tirar essa parte que eu vou racionalizar para me poder separar a parte real e a parte complexa, tá? Tudo dividido aqui pelas derivadas parciais, né? Dividido pelas derivadas parciais. U em relação a x, no ponto xn yn, mais i, derivada parcial de v em relação a x, no ponto xn yn. Tá, e agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é xn yn, tá? Xn, vírgula, yn. O que eu vou fazer agora? Gente, essa parte aqui, ó, eu vou racionalizar, tá? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por
u de x menos i v de x, tá? E aí já vou juntar em duas equações aqui, eu já vou separar a parte real e a parte imaginária, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. X de n mais 1. Como eu vou separar, vou fazer duas equações aqui. Igual a xn, tá? Então o que vai acontecer? Menos. Vou pegar só a parte real, tá? Então quando eu multiplicar aqui, se vocês notarem, ó, vou multiplicar em cima e embaixo, né? Essa expressão, né? Derivada parcial de 1 em relação a x, menos derivada parcial de v em relação a x. Quando eu fizer isso, eu vou ficar com o produto aqui, ó. Vai ficar o produto u de xn, u de xn yn, u de x, né? Derivada parcial de u em relação a x, no ponto o n, yn, ver se vocês concordam. Vai ficar menos i ao quadrado, né? Mas i ao quadrado já é menos 1, com menos vai ficar mais. Então vai ficar mais v xn, yn, v de x, né? Derivada parcial de v em relação a x no ponto xn, yn, tá? O resto é tudo imaginário, eu deixo para outra. Tudo isso dividido pelo quê? Dividido pelo produto notável, né? Que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Mas como vai ficar ali o quadrado do primeiro, vai ficar u de x ao quadrado, né? E esse aqui ao quadrado vai ser o quê? Menos, né? I ao quadrado, e o quadrado é menos 1, menos com menos vai dar mais. Então vai ficar no denominador u de x ao quadrado. É a derivada parcial de u em relação a x ao quadrado. No ponto xn, yn. Mais, vai ficar positivo, a derivada parcial de v em relação a x ao quadrado no ponto xn, yn. Analogamente, o y vai ser a parte imaginária. Tá, então vai ficar y de n mais 1 vai ser igual a y de n. Aí põe o i em evidência, né? Depois corta todo mundo. Então você vai ficar com menos... aqui vai ficar v de xn, yn. Que é y? xn, yn. U de x, né? U de x, xn, yn. Só fazer a conta aqui, tá? E aqui vai ficar mais u de xn, yn, v de x, tá? Deixa para vocês depois conferir. Tudo isso dividido por... Tudo isso dividido por... Mesma coisa, né? U de x ao quadrado. Multipliquei em cima e embaixo pela derivada parcial de u em relação a x, menos i, derivada parcial de v em relação a x, tá? Então aqui vai ficar também o quadrado das derivadas, tá? Parciais primeiras. Gente, com isso, o que acontece? Eu consigo agora, então aqui mais v de x, xn, yn, tá bom? Então tá aí. Então veja que o meu processo iterativo agora, eu tenho que levar os dois juntos, tá? Aqui para todo n, né, gente? Para n igual a 0, 1, 2, 3, tá? 0, 1, 2, 3. Então observe, ó, quando n igual a 0, eu vou calcular o meu x1 e o meu y1, para depois calcular o meu x2 e y2, assim eu vou indo, né? Para no final, então, eu ter o meu número complexo da forma z, né? O que é o meu zn? Vai ser o meu xn mais iyn. Então, lá na enésima iteração,
você vai ter o x e o y. Depois você completa, você junta eles e descobre o seu número complexo, tá? Então tem que ter dois critérios de parada, né? Tanto para x quanto para y. E aí, com isso convergindo, você vai ter o seu número complexo. Tá? Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui então, né? Determine a equação complexa. Não, a equação complexa, né? Determine a raiz complexa. Exemplo, determine a raiz complexa. Determine a raiz complexa de e na z menos z quadrado. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Então a primeira coisa é lembrar que z é da forma x mais iy, né? Não esqueça, né, que todo número complexo tem na forma x mais iy. Então, ali eu posso reescrever como que, né? Vai ficar e elevado na x mais e elevado na x mais iy, ok? Menos z quadrado, né? X mais iy eleva ao quadrado. Então, como é que eu posso reescrever isso de uma forma melhorzinha, né? Lembra que, bom, isso aqui é e na x vezes e na iy, né? Isso aqui eu já posso melhorar ali, né? Vou deixar esse menos por enquanto aqui. Então, isso aqui vai ser x quadrado, né? Mais 2xy, certo? E por fim ali vai ficar i ao quadrado, que é menos 1, né? Menos y ao quadrado. Igual a zero. Ali 1, 2, tá, gente? Não é um z isso aqui. Deixa eu botar direitinho. 2. Gente, vocês lembram da fórmula de Euler? Tá, aí são algumas coisinhas que vocês vão ter que saber lá dos números complexos, tá? Isso aqui, ó, essa partezinha aqui, deixa eu trocar de cor. Isso aqui eu vou usar, tá? A definição de Euler. Na verdade é a fórmula de Euler, tá? Não sei se vocês já viram isso. Mas o que diz a fórmula de Euler, né? O que é E na IY? Isso aqui vai ser cosseno de Y mais I seno de Y, tá? Então eu vou ter que usar alguns conceitos aqui de variável complexa, tá? Então isso aqui vai ser E na X que multiplica, ó. Fórmula de Euler, isso aqui vai ser cosseno de Y mais I seno de Y, fecha parênteses aqui. Beleza, ali vou trocar de sinal já, né? Menos x ao quadrado menos 2xy ou menos 2i, pode botar na frente ou não, né? Mais y ao quadrado. Agora eu separo em duas, né? Eu estou escrevendo uma w, tá? Que é uma f de z. Estou pegando uma função f de z e estou botando naquela forma, né? Quero escrever nessa forma, né? U de xy, uma função complexa, né? Mais i v de xy, beleza? Então como é que a gente vai ficar com a nossa w aqui, a nossa função f de z, né? Então a nossa f de z aqui vai ficar como, né? Qual é a parte real aqui, ó? Ficou e na x cosseno y, e na x cosseno y, aqui, né? Menos x ao quadrado, menos x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Essa aqui vai ser a minha u, mais i que multiplica a parte, a minha v, né? Que vai ser aqui o e na x seno y, e na x seno de y, mais esse bicho aqui, né?
menos 2xy. Concorda aqui? Menos 2xy. Então tá. Já estou com as minhas duas funções aqui, tá? Deixa eu botar em vermelho. Então, quem é a minha u? Esse bicho aqui todo, né? É a minha u de xy. É a minha u de xy. E esse cara aqui todo é minha v de xy. Claro, eu tenho que mostrar que essas funções aqui, as derivadas parciais existem de primeira ordem, né? Bem direitinho, e é o caso aqui, né? São funções bem comportadas aqui. Estão bem definidas. Suas derivadas estão bem definidas, né? Para todo o domínio aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Lembra que para calcular para calcular as aproximações, né, a gente vai precisar das derivadas aqui, né? De u e v, né? Então já vou escrever aqui no cantinho para a gente não se perder, né? Deixa eu botar em preto. Então nós temos o que, né? U dxy é o que? U dxy é esse cara aqui, e na x cosseno y e na x cosseno y menos x ao quadrado mais y ao quadrado. E a minha v é e na x seno y. Já está acabando, tá, gente? Então, começar a se remexer na cadeira aí. Segura a onda aí. Quem é a derivada parcial de u em relação a x? Lembra as derivadas parciais? Mantém o y como uma constante, né? Vai ser e na x cosseno de y, né? Menos 2x ao... Menos 2x, na verdade. Quem é a derivada parcial de v em relação a x? A derivada parcial de v em relação a x é e na x seno y, não muda nada aqui, menos 2y. Beleza, tenho tudo agora, né? Tenho tudo. Só pegar a definição lá, se a gente voltar um pouquinho mais, ó, tá aqui a definição, ó. Vou ter que calcular, para calcular o xn mais 1 e o yn mais 1, vou precisar dessa fórmula toda aqui. Então, vou precisar das derivadas parciais, né? E depois levá-las ao quadrado, fazer toda essa conta, né? Vou ter que dar um chute inicial, obviamente, tá? Então, aqui, em princípio, ó, gente, vamos dar um chute inicial. Uma estimativa inicial, eu vou dar... Vou botar aqui... Estimativa inicial. Vamos pegar, sei lá, um chute inicial, x0, sei lá, 1,6, o meu y0, 1,5, tá? O que eu estou dizendo é assim, é o seguinte, tu vai pegar, tu vai dar um chute inicial, um número complexo inicial, seria um z0 aqui. Tu está dizendo que a tua raiz complexa é 1,6 mais i 1,5, tá? Tu deu um chute inicial. Pegou o x0 e y0. Então a mesma coisa, acho que para ficar mais organizado, sempre é legal fazer uma tabela, tá? Então aqui a gente vai ter que fazer uma tabela da seguinte forma. O que eu preciso? N, né? Começa bem como a gente fez os outros, ó. N, então nós vamos ter as aproximações xn agora, yn, aí eu vou ter a u, que depende de xn, yn, eu vou ter a minha v. O que mais que eu preciso? As derivadas parciais em relação a x, né? Então também vou precisar da derivada parcial de u em relação a x no ponto xn, yn, e vou precisar da derivada parcial de v em relação a x, tá bom? Um pouquinho demorado aqui, porque estou explicando bem detalhado para vocês, tá? Mas vocês vão ver que é fácil de fazer aqui.
E aqui é o nosso n, começa em 0, 1, 2, 3, até onde? Até um critério de parada, que agora é um critério de parada tanto para x quanto para y. Ok? A distância, tem que pegar os dois ali. Qual é meu chute inicial? Eu disse que o x0 é 1.6, meu y0 é 1.5. A partir daí começa toda a brincadeira. Tá? Tem que calcular a u aplicado em xn e yn. Então a minha u está aqui. Ó. Tá? Então vou ter que calcular u aplicado em 1,6, 1,5. Tá? Vou fazer só com vocês a primeira linha aqui. Então vai ficar como? Vamos pegar HP. Vamos pegar HP aqui então. Então vamos fazer U. Deixa eu só arrumar aqui. Então pegando HP aqui, gente, vamos fazer essa conta aí, né? Então eu preciso de U aplicado em 1,6 e 1,5, certo? Então vai ser E na X. Então vai ser o quê? Vai ser E elevado na 1,6. Você pode ir dando o Enter e fazendo tudo junto, tá? Aí fica a critério de vocês aí, né? Vezes... se quiser aqui, ó, dá um Enter primeiro, né? Então esse resultado multiplica por cosseno, cosseno de y, cosseno de 1.5, já está em radianos, tá? Já está em radianos. Menos x ao quadrado, né? Quanto é que é x ao quadrado? 1.6 ao quadrado, então aqui o resultado, ó, menos 1.6 ao quadrado mais y ao quadrado. O resultado, né? Mais 1.5 ao quadrado. 0.04036. 0.0403636, tá? Então aqui vai ficar 0,40, 0,40, né? 0,040 36, tá? E assim eu vou indo. Agora eu faço V aplicado em xn, yn. Entenderam o que você tem que fazer, gente? Então eu vou lá, aplico E na 1.6, seno de 1.5. Tá? Então aqui vai dar 0,14, tá? Se não perder tanto tempo, não ficar tão longo o vídeo, tá? Vou colocar para vocês a resposta aqui. 0,6, depois vocês confiram. Depois, tu vai aplicar na derivada parcial de u em relação a x, mesma coisa. Aqui você vai chegar em menos 2,84, 96,36. Só confiram depois, tá? E aí, por fim, o v de x é 1,940625, tá? 0,625. E aí depois, professor, o que eu tenho que fazer? Depois que você calculou toda essa primeira linha, quem é que vai ser o x1, gente? Aí você vai olhar aqui, ó. Ó, quem vai ser o x1? É o x0 que você tinha, menos, tem que fazer toda essa conta aqui. Pega a tua u, multiplica pela derivada parcial de u de x, mais, pega a tua v, multiplica pela derivada parcial de v de x, soma tudo, divide pela soma de u de x ao quadrado mais v de x ao quadrado. Não esquece de tirar o sinal, soma com o xn, que é o x0. Aí você vai ter o seu u, seu x1, que é a sua primeira estimativa para x. Tá? Vocês vão chegar aqui em 1,586718. Tá? Vou deixar para vocês depois conferirem. E o y, vocês vão chegar em 1,540303, tá? E aí, fazendo só para 3 iterações, tá? Também não vou judiar de vocês aí, né? Vocês vão chegar em 1,588047 para x, tá? E para y, 1,540224. Então, com 3 aproximações, tá?
a raiz, vocês vão chegar a alfa, né? A raiz alfa aqui, a raiz alfa, né, que é um número complexo, z, né? Vocês vão chegar em 1,588047 mais i a 1,540224. Essa é a raiz, tá? Se eu não me engano, aqui vai dar 5 casas de precisão, tá? Com 5 casas de precisão. Seria um epsilon de 10 a menos 6. Deu para entender então, gente? É parecido, um pouco mais trabalhoso, né? Porque tem que calcular essas derivadas parciais aqui. Mas a estrutura do método é a mesma, né? A derivada muda um pouco, né? A estrutura, porque agora você tem que usar a forma de Cauchy-Riemann, tá? É isso que muda. Mas a ideia é bem parecida, tirando essa parte da derivada, tá bom? Então a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.